Pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa reunião, 115ª reunião do Conselho, reunião ordinária. O quórum já verifiquei, está tudo ok, então a palavra, a presidente tem a palavra para dar início aos trabalhos. Tá, bom dia a todos, queria agradecer a presença de todos, mais uma reunião aí, mensal do Conselho. Queria agradecer em especial o Tid e a Lenita, que estão me ajudando aí com algumas questões do Conselho, desenvolvendo alguns trabalhos para facilitar a nossa atuação. E também o doutor Alexandre Boss, que eu tive que recorrer a ele na última reunião por conta de uma questão aí das cadeiras do Conselho, e ele também deu todo um suporte. Hoje ele justificou a ausência dele, mas eu vou colocar as ponderações, que esse para mim é o ponto mais importante aqui da reunião hoje, e é o que vai precisar de uma deliberação aí do Conselho com relação a esse ponto. Então, seguindo a nossa ata, a nossa pauta, o TID disponibilizou no grupo a ata, né, da última reunião do Conselho. Eu acho que todo mundo recebeu. Eu não recebi nenhuma devolutiva pedindo qualquer sugestão ou alteração, mas a Dora acho que quer acrescentar alguma coisa, e na última reunião a Dora ainda estava no Conselho. Então, pode falar, Dora. Pode. Eu recebi a ata quando eu pedi para o Mauro Dafri semana passada, porque ninguém me enviou nada. Eu acho que eu ainda estava na reunião, na última reunião, né? Deveria ter recebido a ata, provavelmente como também a gravação da reunião, que o Alexandre me mandou ontem à noite. Consegui conversar com ele e me mandou ontem à noite. Aí eu fiquei chateada porque na ata não entrou a minha fala. Eu pedi para deixar registrado sobre a questão da Sabesp com o contrato contrato pelo fundo, com a criação do fundo de saneamento, né? Eu expliquei lá, aqui, eu falei, até estiquei um pouco do assunto no dia, e que eu acompanhava isso, independente de ter sido funcionário da Sabesp, eu acompanhava isso desde 2020, desde março de 2020. Também a Sabesp pediu a reunião no dia 31 de julho do Conselho, 2020. Eu agendei, fiz a convocação, aconteceu tudo, explicado sobre o fundo. 2 anos depois que saiu o Gustavo e estava o interino, pediram para ele que convocasse, a Sabesp pediu que convocasse nova reunião do Conselho para falar sobre o fundo. E aí, em agosto de 2022, o interino falou que não sabia de nada, pode até perguntar para o Leandro, de RH. Ele falou assim, fala com a Dora que ela já faz tudo, tá? Né? Organiza. Organizei, convocação, reunião, ata, e eu deixei registrado aqui na última reunião que eu queria informações, porque você não encontra nada, que eu conversei, né? Você não encontra quase nada sobre o fundo, sobre aonde vai ser aplicado esses 4%. E isso não saiu na ata, não constou em nada. Xande, a lista, por favor, você e a Darlene. Tid, o que eu entendo? A gravação, só para te esclarecer, eu acho que a gente cometeu uma falha, porque ela deveria ter recebido a ata, né? Porque ela pertencia ao Conselho naquele momento, na última. Com relação à gravação, ela fica disponibilizada no YouTube. Então, normalmente a gente não disponibiliza para ninguém mesmo. Sim, eu sei. E a pauta, a única coisa que eu também queria pedir aqui para o Conselho com relação à ata, a gente disponibiliza a ata com uma certa antecedência para que essas adequações sejam feitas e para que na reunião, né, seja já aprovada e a gente não tenha isso. Então, é esse motivo da gente estar disponibilizando a ata.
Você tem o meu contato direto, poderia ter me levantado isso daí da pauta, também não me solicitou a ata. Não, então, assim, por isso que acabou passando despercebido, porque o grupo, o TID, é o que eu falei, assumiu aqui agora os trabalhos da mesa, e ele realmente colocou só no conselho, tá em busca de quem não tá, porque teve algumas substituições nesse período, então o TID hoje tem 2 grupos, um conselho que as pessoas podem divulgar matérias e tal, e o outro que fica restrito mesmo às questões do conselho. Então só tá mesmo os suplentes e os titulares. Mas eu acho prudente colocar. Sim, a gente aprova essa ata e nessa ata coloca da reunião esse de adendo hoje, eu coloco essa ponderação sua. E passa para ela dar uma olhada. Ok, sem problema. Com relação. Faz 25 dias que ele não liga para mim. Com relação. Ela me liga todo dia. Depois que ela saiu, ela sumiu. Ele é muito ocupado, Dori, você é muito querida. Esse assunto está resolvido? Consta? Não, eu sei bem como é que tá, esse mas... assunto está resolvido. Olha, coloca isso agora. Eu acho que com relação ao fundo de saneamento, o que na verdade, o que eu posso acrescentar, eu acho que todos esses atos do passado vai constar aí do jeito que você falou para o TID colocar em pauta. Eu posso falar de quando eu assumi aqui a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Na verdade, isso está no contrato. O fundo, eu vou passar as informações do fundo com relação a valores, mas ele tem um conselho, um comitê que conduz esse fundo, que não é o Conselho do Meio Ambiente. No contrato já traz aonde o dinheiro deve ser aplicado. E assim, se isso passou de eu não trazer aqui alguma coisa de submeter isso aqui ao conselho, por quê? É um contrato entre a prefeitura e a Sabesp. Então, isso está numa cláusula contratual em que a prefeitura tem direito a isso, constituindo um fundo e todos os requisitos. Então, não vou trazer, até pedir aqui para o Rodrigo já entrar em contato com a Fazenda, solicitar os extratos, tanto do Fundo do Meio Ambiente, que a gente vai ter que fazer todo o regimento e tudo, como do Fundo de Saneamento, mas não foi trazido para cá para a aprovação desse conselho, porque é uma cláusula de contrato, não compete ao conselho deliberar com relação ao Fundo de Saneamento. Não. Mas aí, então, só para ficar esclarecido isso. Então, com relação à pauta, a gente pode colocar ela em aprovação, considerar ela aprovada, se todos estiverem de acordo, e a gente coloca essa observação da Dora na próxima. Tranquilo, bem tranquilo. Na corrente, na de hoje. Tá, aí passa para ela, para ver se ela está de acordo. Aí, prosseguindo aqui, comunicações da presidência. Eu só tenho uma comunicação, não sei se todos estão sabendo, agora eu estou com um novo secretário adjunto, que é o Moisés, que era o meu chefe de gabinete, Moisés Cabreira, e o Alan Gianetti, agora ele é o meu chefe de gabinete. Tá? Então, isso foi decidido ontem pelo prefeito e fui comunicada ontem, então hoje o Alan provavelmente vai estar na secretaria e o Moisés já estava aí, e como chefe de gabinete, agora ele é o adjunto da secretaria. Como eu conheço os dois, que eles sejam bem-vindos, porque eu conheço os dois há muito tempo, né? Então, o Viveiro vai continuar, eu vou ver como é que eu vou fazer, mas o Alan vai ficar meio período aqui, meio período ali, e vamos ver como... Viu? Pois é, não, mas ele não vai... Nós vamos, inclusive, ele vai até somar também, ajudando aí nos trabalhos que agora a gente vai começar no Chico Anísio, tá? Que já tem uma proposta de mudar para Chico Mendes, mas... o nome, né, de alteração, então a gente vai começar também a atuar lá, e aí o Alan, como tem essa flexibilidade... Ou seja, ele é coringa, ele vai estar lá e cá. É isso. Eu falei pro Alan assim, Alan, na verdade assim, você é mesmo jardineiro, seu advogado pode tirar uma grana, né? Eu acho que dá mais grana ser jardineiro, viu? Não é? Tô brincando, gente. Mas assim, eu achei que vai somar para a secretaria, a gente está trabalhando... eu acho que constituir esses grupos de trabalho ajuda muito, que nem aqui no conselho, nessa parte, tem a parte agora do saneamento, que também foi constituído grupo de trabalho, então isso facilita muito as ações dentro da secretaria.
Aí passando por... Então, eu acho que de comunicado de importante só teria esse, não tenho nada... Obrigada, amor. Quer também? Obrigada. Nada relevante para trazer aqui, tá dentro de uma rotina. Eu acho que vocês... Já teve 2 ações aqui na Semana do Meio Ambiente, uma foi... A gente fez uma trilha lá com a Fundação Florestal, e teve a abertura do polo educacional também lá no Viveiro. Tá sendo tudo conduzido, para mim, muito contente. Estou bem feliz com o Viveiro, com as atividades que nós estamos desenvolvendo lá. O próximo item da pauta, o item 4, seriam os ajustes da Lei 1771 de 2013 para a composição do Conselho de Encaminhamento. Eu não sei se vocês se recordam, na 110ª reunião ordinária, o Conselho aprovou a alteração das cadeiras, que tinha ficado em aberto tanto uma cadeira da Sabesp, como a cadeira do Sindicato Rural. E aí a gente fez a sugestão, trouxe para vocês, e o Conselho deliberou, aprovando que seria um representante da sociedade civil e o outro seria um representante da comunidades tradicionais do município, por conta de atender o CONSEMA para o licenciamento ambiental. Eu mandei o processo para a Procuradoria para se manifestar, ele não fez grandes objeções, mas o que a gente tinha um certo receio com relação às comunidades tradicionais do município. Então eu tinha proposto aqui também, que tinha sido passado para vocês, que caso não tivesse representante dos povos e das comunidades tradicionais do município, a gente ia substituir por uma representante da sociedade civil ligada na área ambiental. E aí a Procuradoria fez um parecer um pouco extenso, mas falando que não daria para ser essa substituição automática. Então, caso ficasse constatado que não tivesse nenhum representante dos povos e das comunidades tradicionais do município, teria que fazer uma outra alteração da lei para colocar uma... Eu achei que... E como... eu sei que no município pode ser que tenha, né, esses representantes, só que além de ter os representantes, eles têm que ter interesse em participar do conselho. E eu achei que isso ia dificultar, e aí eu estava conduzindo o processo como... Pesquisei no site do CONSEMA, no CONSEMA o conselho é feito 50-50, 50 sociedade civil e 50 membros do poder público. Não tem essas particularidades que às vezes são até questionadas aqui pelo Ministério Público. E aí eu estava pedindo, então eu falei, não, vou levar para o conselho 2 cadeiras da sociedade civil aberta, relacionadas com o meio ambiente, né, a parte ambiental. E aí, na última reunião, eu fiquei de passar para o doutor Alexandre, né, ficou o pessoal da OAB se manifestar e tal, e aí ele estava preparando, ele justificou a ausência dele hoje nessa reunião, mas como eu conversei com ele, eu achei que o assunto é importante para a gente estar fazendo a composição dessa lei, eu pedi a permissão, né, para estar trazendo o assunto aqui para o Conselho para a gente deliberar, porque a proposta dele, como uma cadeira está sendo substituída pelo Sindicato Rural, ele acha que seria viável colocar como se fosse também ligada a essa parte da agro, tá? Então, viável. Ele quer que, por exemplo, como a gente está substituindo uma cadeira da agropecuária, a sugestão dele é que seja uma entidade ligada à parte da agropecuária. Manter o percentual de representatividade dentro do conselho. E aí é isso que eu trouxe hoje para votação, para a gente tocar esse projeto. Então, em vez de ser 2 cadeiras da sociedade civil ambientalista de uma forma mais ampla, vai ter essa daí que seria ligado à parte da agropecuária. Eu queria fazer uma ponderação. O que a lei anterior ela fala sobre a paridade da sociedade civil e do poder público, sem definições ou distinções
como é essa representação do poder público, assim como não define a sociedade civil. Aliás, no que nós temos definido, há muito questionamento, como associações de engenheiro, o sindicato rural, OAB, porque isso está muito específico. Eu achei muito interessante a sua condução no início, que você falou simplesmente da paridade do poder público e da sociedade civil, ponto. Porque se a gente começa, não, tem que ser algum representante do agro, tem que ser algum... Daqui a pouco tem um representante das indústrias. Ô, Mauro, você chegou... Puxa... Você chegava atrasado. Sobre isso. Eu acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade dessa discussão e colocar de uma forma mais ampla, abrindo para todo mundo, porque é a mesma coisa, o sindicato rural, aí o agro, fica aquela coisa específica e depois não tem representatividade, volta tudo a estaca zero. Então, realmente abrir as pessoas, as entidades que estão interessadas em participar, em colaborar, eu acho que essa é uma oportunidade, era o que eu queria colocar, e não dirigido. Sim, porque... Quando você fala de comunidades tradicionais, as pessoas entendem como só os indígenas que podem ser não é necessariamente. Ou poderia ser também, por exemplo, os afrodescendentes. Como a gente tem uma... Daí é legítimo, porque a gente não tem nenhuma aldeia na nossa... A gente tem vários representantes indígenas, a gente não tem eles organizados, tipo, num território, numa aldeia. Exato. Os quilombo tem, mas eu não vejo aparecer. Já os afrodescendentes, a gente tem a Congada. Sim, mas aí a gente mas são entidades que são... formalizadas, CNPJ do caramba. Você começa a segmentar, entendeu? Não, essa proposta que foi aprovada para vocês na reunião de fevereiro, o que acontece? Eu trouxe porque é uma exigência por conta do licenciamento. A minha opinião pessoal, realmente, o que eu acho que o Ministério Público também entende, é ficar aberto para a sociedade civil, e dentro da sociedade civil tenha essa competitividade, para quem quer participar. O que o Ministério Público pondera, o que ele condena, vou falar assim, o que ele não está de acordo, são com as entidades que estão... que tem uma entidade representativa. Então, a ETEC, eu estou falando aqui do nosso conselho. Então, assim, por exemplo, a ETEC, a OAB. Por quê? Porque ali a sociedade civil está sendo representada, mas não tem uma... Ele entende que não tem ali uma competitividade e não dá... Então, é um segmento específico, entendeu? Então ele acha... É esse o questionamento O que eu entendo, eu acho que a gente colocando... Mas, assim, eu trouxe porque o Alexandre deu o trabalho de analisar, trouxe esse ponto, eu achei que é relevante, já que é o Conselho do Meio Ambiente e Agropecuária, para vocês decidirem, mas eu entendo que, sendo sociedade civil, a parte, por exemplo, a Congada, ela poderia estar, não sei, que ela teria, né? Tem uma outra questão, novo, entendeu? Tem uma outra questão que tem que ser levada em consideração, é o interesse ambiental. Exatamente. É isso. Você entendeu? Então, assim, não adianta, tudo bem, tem, mas qual o interesse ambiental dessa comunidade? Eu digo porque eu tenho uma representação por conta do Morro Grande, da cachoeira, da ocupação desregrada da cachoeira, que é bastante ocupada pelos povos do Candomblé. Então, ali poderia ter um lugar de educação ambiental bastante contundente no nosso município, vindo a partir de quem faz os trabalhos na natureza. Então, mas eles estão interessados em participar do conselho? Essa é a situação. Tem uma outra questão. Tem uma outra questão. Isso tem que estar no estatuto. O interesse ambiental tem que constar do estatuto deles. Esse é o outro item. Você muito entendeu? Bom, muito bem lembrado. O interesse ambiental tem que constar do estatuto. A gente teve uma experiência... Pode ser socioambiental. A gente teve recentemente a questão... Ambiental, socioambiental está dentro do ambiental. Quando a análise para a composição desse conselho foi feita, não se levou em consideração o interesse ambiental do CONDEC. E aí eles apresentaram isso dentro do estatuto e eles foram aceitos, correto, Leoline? Correto. Então, isso precisa constar no estatuto. Na verdade, quando eu levantei a mão, saíram duas questões. Essa das comunidades tradicionais e a segunda quanto à Sabesp. A Sabesp saiu, falou tchau, ok, um terço do município é cuidado por elas, enfim, está falando muito mal a gente. Gostaria de saber se a gente tem como conselho manifestar para a Sabesp
do desagrado, não sei se é só meu, ou Não, se Ana, É que tem uma outra questão, Isso Ana. é lei, dá licença, você está corretíssimo na sua colocação, inclusive isso está na nossa lei, que quem cuida das nossas águas tem que estar aqui dentro. Então, independente se foi privatizado, se é dela, minha ou do vizinho, essa instituição que tem essa atribuição, ela tem que estar dentro do conselho. Eu não sei quem poderia, mas é necessário um representante. E essa nossa morosidade de ser mais efetivos em cima dessa instituição que hoje cuida da água, não interessa se Sabesp, quem é o dono, quem não é, se parte do poder público, eu não quero saber, mas isso está na lei. E simplesmente eles não vieram para cá, não participam e au revoir, e nós não fizemos nada. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu acho que a gente precisa ser bem mais efetivo e fazer valer a voz desse conselho. Eu acho que a gente está aí para isso. Mas assim, gente, esse assunto também está um pouco superado, porque a parte da Sabesp já foi aprovada a substituição por uma sociedade Isso civil. já foi levado em consideração. Está na lei. Mas o conselho já aprovou a alteração. Então, mas eu estou só colocando uma ponderação porque está na lei. Então a gente, como é que vai conduzir isso? Eu não sei. A Sabesp deveria estar. Eu acho que isso foi quando ela se recusou a participar. Ela fez essa manifestação por escrito. Isso foi trazido pelo conselho e o conselho deliberou que a substituição da Sabesp ia ser, em que pese a lei não tenha sido ainda alterada, já foi decidido pelo conselho que a cadeira da Sabesp é de um representante da sociedade civil. Então, eu não sou advogado, mas isso é legal porque eu posso decidir um monte de coisa aqui. Mas se a lei está dizendo outra coisa, existe algum valor na minha decisão? Como? Mas o que tem a ver? Não, peraí. Lenita, A lei... do mesmo jeito que eu estou substituindo o sindicato rural. Peraí. A lei diz, mas nós vamos levar isso para uma alteração. Desculpa a minha ignorância, eu estou compartilhando com vocês. Eu quero saber aqui. Nós decidimos que já que a Sabesp não quer participar, a gente votou e decidiu que é para a sociedade civil. Tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, momento aqui, pensando aqui alto para variar, eu quero saber o seguinte, essa nossa decisão, já que a Sabesp não vai ocupar a vaga que ela era obrigada a participar, que ela está abrindo mão, e nós decidimos que é da sociedade civil, isso tem algum valor legal, uma vez que a lei diz que esta vaga, eu sei que nós estamos propondo essa alteração. Eu quero saber, eu quero só se essa condução nossa, é só isso. Bom, eu estou pensando alto. O Xande quer. Eu queria uma parte só em cima do que a Lenita falou. Desculpa, é só uma... Não, é que eu acho que, na prática, a lei diz que tem que ser uma cadeira pela Sabesp. A Sabesp fala que não quer. Isso. Eu acho que o conselho pode atuar de uma outra forma com relação à Sabesp, mandando ofícios, questionando com relação. Porque o que acontece? Eu fazer com que um representante da Sabesp seja obrigado a vir nas reuniões do conselho vai ser impossível. Então, assim, a partir do momento que a Sabesp está falando, olha, eu não quero vir, para ter a paridade que a gente está querendo, para ter as deliberações do conselho... O quê? Aceita. Na verdade, o que a promotoria não aceita são as cadeiras marcadas. E a da Sabesp seria uma cadeira marcada. A Sabesp, ela se furta por conta das nossas cobranças. Então ela já não falou tão para mim mesmo. O que a gente precisava era provocar a Sabesp de tudo que era jeito. Eu tenho recebido denúncias sobre a questão do esgoto. A cobrança de esgoto que está enfrentada todo dia em lugares que nem tem esgoto. E aí ela usa do subterfúgio dizendo o seguinte, o que entra sai. Né? O que entra sai, mas às vezes está saindo para a fossa, às vezes está saindo para os nossos córregos e não tem tratamento praticamente. Não, gente, deixa o Mauro quer fazer uma colocação? Vai, Mauro. Eu acho que é aí, pelo que eu estou entendendo, quem está descumprindo a lei é a Sabesp. Ela está descumprindo, somos nós. Nós decidimos porque o Conselho precisa continuar deliberando. Então eu acho que agora é forçar, através de documento, o Conselho dizer, olha, como é que é? Vocês têm que... A lei obriga que vocês participem. Não tem que encher do saco. Mas essa parte agora eu entendo que está superada porque o Conselho já decidiu isso. Então, denunciar as falhas dela.
Ó, vou ser bem sincera com relação à parte da secretaria, tá? O Rodrigo aqui é diretor de saneamento também, então já está ajudando. Eu constituí, como eu estou falando, grupos de trabalho, eu tenho... Então, assim, a Sabesp, eu recebo muitas denúncias, eu estou autuando. Assim, a questão da Sabesp é muito complexa e ampla. Então, existe ação civil pública, existe TAC firmado com Sabesp, existe contrato de Sabesp, existe várias coisas que têm obrigações tanto para o município quanto para a Sabesp. Esses apontamentos eu estou levantando. Então, assim, a Sabesp está disponibilizando, é um assunto muito complexo para vocês terem ideia, ela está disponibilizando a rede, ela tem que fazer o saneamento, a regularização até 2029 pelo contrato. Ela está disponibilizando a rede e algumas pessoas que estão tendo a rede disponibilizada não estão fazendo a ligação. Isso vai desde pessoas mais vulneráveis como condomínios de alto padrão de Cotia. Então, eu preciso... Então, assim, eu estou fazendo todo o levantamento, por que o condomínio de alto padrão continua descartando o esgoto já com uma rede disponibilizada para ele, então, assim, porque eu também não posso autuar... É uma questão mais complexa. Eu acredito que o Conselho pode questionar a Sabesp, do mesmo jeito que eu estou questionando a Sabesp. Para mostrar a insatisfação da Sabesp, eu estou marcando reuniões nesses grupos de trabalho, tem decreto, que a Sabesp também tem que fazer parte. Então, eu estou respondendo o Ministério Público cumprimento de TAC. Então, está sendo acompanhado, mas é um assunto muito complexo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Mas eu acho que o Conselho deve questionar a Sabesp quando vocês têm... Eu continuo recebendo denúncias de descarte, eu continuo recebendo denúncias de descarte da Sabesp no Rio Cotia. É muita coisa. Mas, assim, para a gente estar tomando as decisões, a gente tem que ter conhecimento também dessa outra parte, por exemplo, do TAC, que foi firmado, que lá no começo permitia que a Sabesp descartava no Rio Cotia, tinha uma outra contrapartida, mas assim, são essas as questões que eu acho que o grupo, se inteirando, a gente deve fazer isso. A Sabesp entrou em contato, fiz uma pesquisa para falar da satisfação do município com relação às prestações de serviços, é uma terceirizada da Sabesp. Falei, acho que você não está no momento mais oportuno para me ouvir, mas vamos lá. E eu coloquei e acabei atribuindo notas para algumas coisas da Sabesp. Assim, a Sabesp... Fala aí, Rodrigo. É um grupo agora que vai ter que autuar, porque é um TAC que também estava meio... E agora o TAC termina agora em 2017 e a gente tem que dar fim nisso daí. Presidente, 27. A Darlene quer fazer uma colocação? Faz tempo, você não Só um pessoal Passa aquilo não, que fala, ela tinha Dori, falado. fala, Pode falar, que Dori. passa uma parte que ela tinha falado. Mas nunca votar. Pode falar. Fala, Dora. Pode. Fala, Dora. A Darlene é tua? Secretária, é bem rapidinho só, de repente eu perdi essa parte da sua explicação. É só para saber se a recusa da Sabesp em participar do conselho foi informada ao MP. Não foi informada. O MP ele me questiona outras coisas. Ele me questiona justamente as cadeiras que são demarcadas. E aí minha dúvida é se não cabe ao conselho informar que a Sabesp respondeu que ela não tem interesse em participar do conselho. Tá, mas concedeu. eu posso até informar, se vocês entenderem viável, aí informar o MP que a Sabesp, tudo bem, mas eu não sei qual que é o impacto na deliberação. Eu não tenho como... Gente, por mais que está na lei, quais seriam as consequências da Sabesp não vir aqui na reunião do conselho? Quais são as consequências? O que a gente poderia estar punindo a Sabesp, a não ser se ela não participar de 2 reuniões consecutivas, o que a lei me diz é que eu tenho que colocar ela para fora. Sim. Então, eu vou esperar passar as 3 reuniões, sendo que ela já está falando que não quer participar? Tá. Eu estou querendo, assim, eu entendo a importância, eu acho que a constituição da substituição da Sabesp aqui é para a gente conseguir deliberar e eu não ser questionada sobre a paridade do conselho, porque vai ser uma cadeira da sociedade civil que está representada pela Sabesp que vai ficar em aberto.
porque ela não vai vir, ela já falou que não vai vir, ela já se manifestou que não vai vir. Eu acho que o Conselho pode atuar com relação a Sabesp de outra forma. Isso. Eu Presidente, concordo, eu presidente, concordo. desculpa. Então essas duas, gente, volta tudo, tá? Desculpa aí. Então a Sabesp não participa, o sindicato não participa, isso está na lei, mas eles participam. E essa sugestão é para fazer essa alteração da lei. E o jurídico da prefeitura já falou que tudo bem nesse formato. Não, eles já falaram que tudo bem. Então, aí, só pra- como o que, na verdade, o que vocês tinham apresentado é isso. O que já tinha sido aprovado para o Conselho e levado para a Procuradoria. Um representante da sociedade civil ligada à área ambiental e um representante de pobres comunidades tradicionais. Como a Procuradoria falou, se não tiver intenção, não tiver no município, porque é se houver, e se tiver ou se eles não se manifestarem interesse em participar, eu teria que fazer a alteração da lei e colocar uma outra cadeira. Eu achei que isso vai dificultar, eu achei que pode ser que a gente não encontre isso, então o que eu trouxe para vocês, a sugestão, seria colocar um representante da sociedade civil de uma forma ambiental, que se tiver alguém que seja de comunidades tradicionais e entender que tem, poderia participar. A gente bota isso no edital, Raquel. Agora, aí o doutor Alexandre, passei para ele, que a gente combinou na última reunião, ele achou, olha, como uma cadeira era do Sindicato Rural, ele sugeriu que uma cadeira fosse ocupada pela agropecuária. E aí eu trouxe para vocês. Eu acho mais que justo. Já consertamos. Que está dentro do Não, esse edital é uma vaga. faz parte do contexto. Então vamos colocar isso em Só votação, depois gente, da porque lei. o Ricardo vai sair, é importante participar, porque a Darlene não é sua suplente. Não, não é. Então. Tá. Então vamos só colocar aqui para isso em votação. Tid, me ajuda aí. Vou colocar quem quer que mantenha a sociedade civil de uma forma ampla ligada à área ambiental. Ligado à área ambiental, eu sou a favor. Mas é assim, o que está em votação é ou uma cadeira para agropecuária ou uma cadeira para Então, sociedade. a questão aí é o agro, tá? Então, como a gente tem o agropecuária instituído dentro desse conselho, a gente tem que levar em consideração, é área ambiental ou agro? Essa é a questão. Ambiental, tem que ser genérico. Se não aparecer ninguém da agro e aparecer só ambiental, que seja. Não, mas o jurídico não permite a substituição dessa forma, no parecer. Exatamente. Na verdade, ou a cadeira vai ser da agropecuária ou a cadeira vai ser da sociedade civil. Vai específica de Porque novo, quando- vai voltar para o mesmo problema. Da sociedade. Não Eu pode. queria Ok. ter um esclarecimento. Se aparecer alguém do agro, Tid, que está há quantos anos no conselho? 15 anos no conselho, Dora também? Nesse tempo, Calma aí, o que você fala da Sabesp? Neste tempo todo, apareceu alguém de agropecuária? Não deixa. Apareceu, nós tivemos Eu aqui falei assim, ó, pro Tito, que produtores vai ter mais orgânicos. Tá. Família Dias, eles participaram muitos anos desse conselho. O pessoal mais antigo, não tem o pessoal mais Qual? antigo aqui? Qual mais fácil de preencher agora? A sociedade Tem a família Dias. Sociedade civil com Tá, interesse ele é ambiental, Eles isso é são- óbvio. Eles são Isso é direcionado. produtores orgânicos. Aí é direcionado, vai ser pro fulano, entendeu? Esse Oi? é o problema. Não, na verdade, não é possível convidar ninguém. A verdade, a gente vai colocar um edital e os interessados têm que se manifestar. Esse negócio, o que eu quero, eu acho que a consideração do Alexandre é pertinente, porque é um conselho do agro. A gente já tem um representante que é o Mirante, que está relacionado a isso. Eu acho que a consideração é importante, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Só que assim, o que eu quero que vocês levem em consideração? Não é convidar. Isso aqui é um edital que é publicado e as pessoas, os interessados, têm que vir e se manifestar interesse. Então, assim, vamos tentar deliberar da forma que eu acho que seja uma coisa viável. Eu segui o padrão do Consema, porque todo mundo... No Consema é 50-50, entendeu? Aqui, Aí eu trouxe para vocês, gente, porque como ele levantou... Acabou a história. Então, O Mirante, qual que é o KNAI do Mirante? O KNAI. A serviço produtores rurais. Então, entendi. Familiares. Então já está representado. Já tá representado. É que- Então, abre para meio ambiente. Exatamente. O que tem que ficar claro é o seguinte,
O CONSEMA é meio ambiente. Eles têm outro conselho voltado para a agropecuária. É diferente. São situações diferentes. Esse incorpora também o agro. Então é algo que tem que se debater, ou se desvincula o agro, ou mantém o agro vinculado. Tudo é meio ambiente. Sim, porque o agro está envolvido diretamente com o meio ambiente. Mas ele já está contemplado. Ele está envolvido diretamente ao meio ambiente, mas eu trago uma informação de pesquisa jornalística mesmo. A gente não encontrou alguma outra cidade no Brasil onde o meio ambiente e agro estão juntos. Não encontramos. Gostaria, se por acaso você tiver alguma cidade para demonstrar que um conselho que junta os dois, porque muitas vezes esses interesses são absolutamente divergentes, estou falando, sim, absolutamente divergente, você traga para nós para que fique claro e a gente fala, olha só, quando foi criado, não encontramos. Quando foi criado esse conselho em 2013, esse começou a ser debatido antes de 2013, a lei de 2013. O que levou em consideração é justamente conflito de interesses. O agro, ele tem uma questão em relação ao meio ambiente. Pelo menos tinha. Hoje a gente, felizmente, tem um conceito diferente. E o meio ambiente tem a questão ambiental. Então a gente tentou, na época, juntar as duas, conciliar as duas, para tentar caminhar dentro de uma mesma linha. Tá? Para que não houvesse divergências. E a gente caminhar dentro de uma única linha. Agora, é aquela questão, o conselho delibera. O que o conselho determinar é o que vai ser aceito. Só uma questão que eu quero colocar em relação a essa questão da Sabesp. O conselho já aprovou lá atrás que a Sabesp está fora. Nós não podemos fazer uma nova deliberação mudando isso. Você entendeu? Então, assim, por isso que as decisões desse conselho tem que ser, a doutora Sandra, que é advogada, as decisões têm que ser muito bem pensadas para se a gente adotar uma postura, uma posição. Porque depois a gente, para mudar isso, é complicado. Uma deliberação do conselho não pode ser alterada. A não ser que seja por ele mesmo. Se o agro já está contemplado, vou abrir para quem tem interesse. Exatamente. Claro. E o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que essa lei merece uma revisão. Eu já falei aqui para a gente montar um grupo de trabalho para fazer a revisão dessa lei. Porque essas cadeiras, como teve a eleição agora esse ano, mas essas cadeiras que são questionadas pelo Ministério Público vão ter que ser adequadas. Então, assim, não é à toa que o CONSEMA é 50-50, sem fazer essas, olha, aqui tem que ser fulano, ali tem... Porque fica uma cadeira marcada, e ele entende que aí não tem uma competitividade, uma representatividade realmente da sociedade civil. Interesse ambiental e pronto. Quem discorda? O que exatamente? Pode formular a pergunta? A vaga para o interesse ambiental ou uma vaga específica para o agro? Direito ambiental, erguem a mão. Seriam 3 vagas. Interesse ambiental. Seriam interesse 3 vagas. Ambiental. Levanta interesse ambiental. Alguém discorda, só para a gente colocar na pauta, na ata? Então, por votação unânime, as duas cadeiras vão ser representantes da sociedade civil. O interesse ambiental. Agora eu vou só vou fundamentar uma coisa que eu não trouxe para não ter nenhuma influência. Para ter o licenciamento, eu teria que ter 4 cadeiras da sociedade civil. Então agora eu não vou precisar fazer alguma outra alteração na lei, já fica contemplado nessa parte também. Opa! Tchau, obrigada, Ricardo. Eu não falei porque senão poderia ter influência e aí, né, aquela coisa, como eu não voto. Muito bom. Dá para colocar uma aula no fundão, que ele já conversar. Gente, para mim não ficou fechado o negócio da Sabesp. Se a gente tem como, não é um puxão de orelha, se o conselho tem como dar alguma pressionadinha na Sabesp. Sim, eu acredito que é viável. Eles são H2O, né? Ou eles são sólidos ou eles são gasosos. Os líquidos eles vendem e maltratam. A pessoa que veio aqui naquela reunião, o técnico sabia, mas ela não sabia. Eu falei, vocês tratam muito mal a cidade que tem a água mais barata do estado para vocês. Na hora que você fala barato ou caro, na hora que você entra o cifrão, é onde eles despertam. A mulher olhou e falou assim, é isso mesmo? Ele fez assim, Ana, então como é que faz para a gente como conselho até... Eu acho que a gente pode...
Eu acho, então, na secretaria, até mesmo pela função que eu exerço, e pelo contrato e pelo TAC firmado numa ação civil pública, montei esse grupo de trabalho que envolve outras secretarias, tem decreto, então assim, nós estamos conduzindo, tem um grupo que vai conduzir a execução do TAC de perto e tem um grupo que vai conduzir o contrato da Sabesp de perto. O contrato da Sabesp, eu acredito que ele possa trazer alguns problemas. Porque a Sabesp, ela passa a rede e para ela está cumprindo o contrato. Então, assim, pode ser que surjam alguns questionamentos que a gente vai ter que discutir no decorrer, mas isso está tudo sendo levantado, é o que eu estou falando. Vou ter que consultar aproximadamente por hora 8.000 munícipes que já têm a rede disponibilizadas e não estão ligando à rede. Então, a secretaria, eu preciso saber o porquê que essas pessoas não estão ligando à rede e continuam descartando de forma irregular. Porque, em tese, se ela tem o acesso à rede, eu teria que estar autuando essas 8.000 pessoas. Eu vou fazer uma sugestão, então, ver se daí contemplada no sentido de fechar esse assunto. Na próxima reunião do Conselho, a gente pensar em estratégias de como o Conselho pode dar um puxão de orelha ou pressionar de outro lado. O que a gente precisa para pressionar como Conselho, para mim é um grande lamento. Para mim seria uma carta, eu particularmente, uma carta, lamentamos que vocês estão saindo, e montar um braço, só para dar mais uma enchidinha de saco. Então, minha sugestão é a gente colocar isso, uma representação do Conselho na Sabesp, se faz sentido e se isso é uma pauta pertinente para o nosso grupo. Vamos deixar a Dora falar, que já que está o assunto da Sabesp, ela quer falar da Sabesp. Arrasa. Ela quer pouca coisa. Ela, embora tudo que você pontuou, Raquel, ontem pela manhã... Pô, vamos ouvir a Dora. Vamos ouvir a Dora aqui, ó. Vamos ouvir a Dora, é super importante. Ontem, por volta das 9 horas da manhã, eu recebi um áudio de uma pessoa pedindo socorro na região do Atalaia. A prefeitura manda caminhão de água para abastecer a caixa d'água da UPA, da UBS ou do OSNI, da escola ao lado, né? E nós aqui sem água desde o final de sábado à noite, domingo, segunda e ontem terça. Isso era umas 10 horas da manhã. Passaram com meu filho, que ele tem amizade com os comerciantes e tal, né? Enfim, da UPA. E da mesma maneira, quando também estão sem iluminação pública, pedem ajuda e eu colaboro, né? Peço aqui, ali e tal. E aí ela pedia socorro. Ela falou, nós estamos sem água há 3 dias e meio. E a gente liga para a Sabesp e ninguém atende. Né? Aqueles 0800 e tal, é tudo virtual. Aí eu falei, vou ver o que eu posso fazer. Meu filho mandou o vídeo, o áudio para mim. Aí eu liguei para a Sabesp. Aí eu tenho ainda alguns contatos. Pena que o engenheiro lá está de férias e só me atende a partir de semana que vem, que é o Reinaldo, que se conhece há muitos anos. Aí eu liguei para lá e a pessoa, o técnico que eu liguei, ele falou assim, isso é reunião, depois eu falo com você, que a gente se fala toda semana. Condomínio pede urgência, um esgoto vazando, aqui ali, e eu continuo colaborando com a Sabesp e com o cliente, né, a cidade. E aí eu peguei, liguei a coisa, aí eu falei para ele, é urgente, né, assim. Aí ele falou, um momento. Aí me atendeu fora da reunião, aí ele falou, Dona, nós tivemos um problema no booster do Atalaia, e realmente a água, né, não deu para me religar, domingo, segunda e terça. Mas agora de manhã já vai estar começando a parte baixa. Aí eu falei, nossa, mas por que tudo isso, né? Aí também ele comentou comigo, porque semana retrasada, há 10 dias, fizeram uma leitura na minha casa e a água foi lá para cima, a conta foi lá para cima, R$600. Não chegava a 100. Aí também tive que perder mais de 1 hora lá na coisa. Com relação ao Sabesp, aí ontem o técnico me falou, Dora, eles tiraram 90% dos funcionários que atendia aqui dentro, seja engenheiro, isso, aquilo. A única coisa, o pessoal que está aqui dentro é o pessoal que lida com abastecimento, né, o pessoal de manutenção e abastecimento. Que nem aquela vez lá que estourou a doutora na estrada de Morro Grande, em março, e às 4 horas da manhã. E às 8 horas da manhã que eu fui na minha casa lá, passando em frente à creche, eu vi aquele aguaceiro todo, tem um vídeo aqui,
A Sabesp não sabia. 4 horas depois. Eu liguei, mandei para o engenheiro às 8 horas da manhã. Não sei se ele tinha chegado. Eu falei, eu estou mandando uma nova para lá agora. Às 9 horas foi lá. Estourou uma adutora na estrada do Morro Grande. Morro abaixo. É muita água. Então eu estou ligada em relação à Sabesp. Mas 90% dos funcionários de dentro da administração não estão mais em Cotia. Então eu acredito, quero acreditar, que é um dos motivos que eles não participam aqui. Não tem mais ninguém para participar direto aqui. E um ou 2 engenheiros só ficam no polo de Cotia. E mesmo assim, eles ainda têm que repassar. Por exemplo, pelo vazamento lá em Vargem Grande, e agora eu estou morando em Vargem Grande, eu vejo lá no jornal, tudo, que, olha, tem um óleo de esgoto aqui vertendo, cadê a Sabesp? Eu mando para a Sabesp, e a Sabesp responde. Para mim. Não, eu sei. Eu acho que, por exemplo, eu estou tentando gerenciar de uma forma do município, né? Então, assim, vem desses problemas. Esses acontecimentos pontuais vai acontecer. Não, o que a gente puder dar o suporte, eu acho que a gente dá o suporte, mas assim, eu vejo aí conta, gente que não tem saneamento está cobrando a taxa. Então, assim, o município está trabalhando para que tudo seja resolvido de uma maneira, né? Mas, infelizmente, eu acho que até mesmo até ela passar esse né, fazer não, adaptação não, porque normalmente a empresa privada realmente ela enxuga, né? A partir do momento que ela foi privatizada, ela vai enxugar funcionário. Não, eu estou falando da adaptação, porque tem coisas ocorrendo aí, com a troca do hidrômetro digital em vários locais. Isso é absolutamente está acontecendo. Quem pagava conta de R$100, de 200, está vindo conta de 5 mil, eles estavam exigindo que a pessoa pagasse a conta como? Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma nova leitura e vai disso como você paga hoje 3 mil, vamos dizer. Né? Aí a gente vai descontando mensalmente. Ué, se você não tem aquele dinheiro para pagar. Só um minutinho. Gente, quem tem conta, que acha que está acima do normal, Procon. Ó, não está adiantando. Não. Estou te falando. Não, peraí. Agora eu estou no coletivo, né? Então vamos. Sim, vamos voltar. Você está com a pessoa que está dizendo. Agora, para finalizar a reunião. Só uma coisa, para finalizar. Não está resolvendo. Gente, mas para finalizar a reunião, eu queria saber da Darlene como se foi feito o grupo de queimada, se está tendo algum posicionamento com relação a isso. Eu não fiz o grupo, mas eu fiz o levantamento de algumas informações. Depois eu queria um se possível, para daí, após a reunião, colocar no grupo para todos vocês. Tá bom. Só uma dúvida em relação à estrutura interna dessa Tá. para poder. Tá bom. E, Xande, com relação ao agora o outro grupo que ficou também na outra reunião, que é o grupo da comissão eleitoral, a Lenita com o Tid, eles já fizeram um edital. Vocês poderiam compartilhar para ele, ver se ele está de acordo? Ele está no grupo. Ah, ele está no grupo? É que ele fica quietinho. Eu conversando aqui com o meu chefe, porque o meu chefe hoje acha que eu sou Superman. Tá me dando 200 mil funções. Eu falo de vez em quando, mas eu tô olhando, tô acompanhando. Ah, então você tá no grupo. É porque eu cobrei pra gente disparar essa cadeira aí que do Star Planet, se vocês puderem pra gente. Posso fazer uma colocação? É o seguinte, esse grupo já elaborou o edital está pronto. O que vai ser feito? Vai ser disparado esse edital para a plenária. Provavelmente será convocada uma reunião extraordinária para aprovação desse edital. Juntamente com esse edital, a gente está desenvolvendo um trabalho, a gente está criando um manual do conselheiro, que também será enviado para os membros da plenária, para leitura e posterior aprovação. Tá? Eu acho que é fundamental, eu falei com a secretária desde 2015 que eu penso nisso, porque eu tenho uma vivência grande dentro do conselho, a Dora também tem. Muita gente que está dentro do conselho não sabe as atribuições que tem. Então, esse edital tem a finalidade,
ele não substitui o regimento interno, ele se baseia no regimento interno e na Lei 1771. Então, o intuito desse edital é facilitar o trabalho do conselheiro. Então, vocês vão receber também, para os próximos dias, esse edital, façam a leitura para posterior aprovação dentro dessa plenária. Só isso. Eu acho que é isso. Alguém... As datas do edital, não quer falar sobre isso? Isso a gente vai aprovar na plenária, a gente finaliza. Não precisa colocar para já. Se quiser, mas assim, tem urgência na aprovação. Eu acho que 15 dias para mim seria suficiente. Eu coloquei, eu penso 15 dias, não, tanto no regimento como na lei, não tem nada que determine um prazo para que isso aconteça. Eu já estudei tudo isso, então a gente determina, essa plenária vai determinar o prazo para apresentação, vai determinar tudo que acontece posterior a isso. Tá, e eu vou tocar o processo das 2 cadeiras aí lá para a sociedade civil. É isso, eu acredito que tá tudo certo, então eu dou por encerrado a reunião. Falar alguma coisa da Sabesp? Qual é a nossa função em relação a Carapicuíba jogando o esgoto dela para nós? Então, eu acho que esses casos pontuais eu tenho que ver da onde que... Porque, na verdade, não é tão simples. Até a fiscalização da Sabesp. Quando eu não tenho muitos técnicos na secretaria, mas, por exemplo, quando tem uma denúncia de descarte irregular, eu tenho que fazer teste de corante para saber da onde que está saindo. Então, assim, para eu falar exatamente... Não, é que não está ao vivo, ela vai estar sendo gravada. Mas tem como podia acionar? Não. Se tiver desaguando no nosso rio... Posso chamar a Márcia? Só para ela dar uma conta das reclamações que estão sendo resolvidas nos casos. Eu queria... Desculpa, Dorinha, porque tem a ver com o que você falou, com a Ana e com todo mundo. É só isso. Não, exato. É sobre o assunto Sabesp. Eu só queria fazer uma coisa. Acho... Não, tá certo. Então, Cecília, é porque como a reunião é do Conselho, então, eu me permita, presidente, é o seguinte, existem, há vários casos com relação à Sabesp. Ou é uma tubulação que as pessoas têm a ligação, joga na rede, só que a rede joga no rio, mas isso foi um acordo, tem o outro que tem tudo, vai lá para a estação de tratamento, mas a pessoa escolhe não fazer a conexão. A outro tem não tem a conexão e está cobrando esgoto. Eu gostaria, se vocês concordarem, se a mesa concordar, assim como a plenária, crie um grupo de trabalho, é super fácil. Ai, mas isso é complicado, um grupo de trabalho, meu Deus, vou ter dever de casa. Não, não é isso. Um troca o WhatsApp com o outro, troca a mensagenzinha e faz uma listinha bem objetiva, hein, Ana? Se você quiser encabeçar isso, faz uma listinha, mas tem que ser muito objetivo. Não é assim, porque não está cumprindo as suas funções. Não, é assim. Na área tal, existe esse episódio, detectado. Na área tal, entender o município como macro, uma análise macro, uma situação de todos. Então, isso que foi detectado aqui, como a Cecília muito bem colocou, existem outros casos de outros municípios que também descarregam no nosso município. Então, a gente pega o seu caso, a gente pega, só para concluir, para não te atrapalhar, a gente pega o seu caso e a gente mostra para a Sabesp que isso é só um exemplo, mas que isso, como município, como conselheiros do meio ambiente, isso acontece em todo o município. O caso da Dora, porque vive faltando água, não sei, tudo bem, a gente faz uma listinha bem topicada, um dossiê de casos que acontecem no município e o conselho encaminha para saber, com cópia para o Ministério Público, com cópia para a imprensa, para todo mundo. E eu acho que é a nossa obrigação, viu? E eu acho também que é a nossa obrigação, sim, mas tem que Dora, ser efetivo. A Sabesp, ela está ligada diretamente ao meio ambiente. Isso aqui é o Conselho do Meio Ambiente. Ela tem que prestar contas. É difícil falar com a Sabesp. Eu estou tendo um desgaste com a Sabesp. Ela falou, lá em Carapicuíba, saber realmente qual é o motivo, né? Se é o esgoto que está vertendo, se tem ligação ou não. Até aí tudo bem. Mas independente disso, não adianta, por exemplo,
O polo de Cotia, independente de ter poucos funcionários, pouquíssimos na administração, existe o sistema do SPSL, o sistema do Dr. São Lourenço. Eu acompanhei muito, audiências públicas, etc. Tá? O sistema do Dr. São Lourenço, que fica ali a ETA, em Vargem Grande, né? Do lado do Cachoeira do França, Juquitiba, etc., que é a água. O polo de Cotia, mesmo com poucos funcionários, quando tem alguma queixa dos 8 municípios que fazem parte do SPSL, São Lourenço, Carapicuíba é um deles, Itapevi, Jandira, até Santana do Parnaíba, pertence ao sistema do Dr. São Lourenço, que está lá em Vargem Grande, a ETA, né? A estação de tratamento. E aí o que acontece? Se a gente precisar realmente, tem um vazamento medonho lá em Jandira, ou em Carapicuíba, está faltando isso, tem aqui, né? A gente pode comunicar o polo de Cotia e eles passam para o pessoal do sistema Dr. São Lourenço. O polo de Cotia ainda está coligado ao SPSL em termos. Não é tão rápido, mas tem que passar a denúncia para pedir ajuda do polo de Cotia. Dora, me permite, você em algum momento falou, a quantidade de funcionários é pequena, eles não atendem. Agora veja que colocação interessante. Imagina, chega a conta de água lá em casa, e aí a conta é R$120, vamos supor. Sim. Nem me lembro quanto é o valor, mas por acaso, R$120 agora. Mas eu só tenho 114. Aí eu não pago 120. Você sabe o que acontece mês que vem? Eu começo a receber cartinha que a minha água vai ser cortada. Entendeu? Ele não está preocupado que eu não tenho... Dá licença, só para concluir. Dá licença, só para... Dá licença, só para concluir. Aí eu não tenho R$6. E aí precisa de 3 quantias, não tem problema. Mês que vem eu também não tenho. E aí aquilo vai juntando, ele corta. E sabe o que acontece quando eu fico sem água? Quando eu fico com ele está jogando lá? Nada. Entendeu? Porque manda quem é o maior. Então nós precisamos nos unir de forma bem efetiva e competente que somos e fazer um relatório para a Sabesp, pronto, nos termos que a Ana quer, muito bem colocado, muito bem pontuado, com cópia do Ministério Público, para o prefeito, para a imprensa, para todo mundo. Então, minha sugestão é que se crie um grupo de trabalho, que a finalidade é justamente isso. Tá. Exatamente. Que faça todo esse contexto, todo esse texto dessas questões e apresente para a plenária para discutir e aprovação. Ele receba de outras denúncias. Cansada dessa. Eu também. Estou bem cansado. Eu acho assim, a gente tem o poder fiscalizador também. Tá? E a gente, de vez em quando, a gente está prevaricando muito com a gente. Também acho. A gente mesmo. A gente está sendo negligente. Também eu acho que a gente acho. tem que oficializar todo dia essa Sabesp. Também acho. Todo dia o conselho mandar uma retificativa para a Enel, para todo mundo. E depois a gente precisa fazer uma roda de árvores. A gente podia controlar agora na hora da Sabesp. Tá, alguém se prontifica a constituir o grupo de trabalho da Sabesp? A Ana, quem mais quer participar? Eu não participo, eu vou direto. Posso? Não. Agora, e aí? Ela pode, dentro do grupo de trabalho, ela pode como apoio técnico. Colaborando, ela pode como apoio a técnico. Dorinha pode, claro. E aí, gostaria de o que vocês levantaram e para a gente ir também já... Estamos começando a levantar, porque é o que eu falei, precisa de técnica, engenheiro que Sim. vai... É pontuado, é relatório técnico. Não, o que eu estou fazendo não dá para com essas questões. Eu posso colocar em pauta no site que eu colaboro, então eu não tenho voz decisória, eu posso fazer uma sugestão. E aí eu posso até, o grupo, quando estiver estabelecido, eu posso entrar em contato com o representante da Sabesp e colocar o grupo aí para tirar algumas dúvidas. Secretária, você quer contribuir com alguma coisa? Ele pode conversar, mas ele não delibera. Não, deliberar não. Às vezes eles podem conversar com o pessoal da Sabesp, tirar dúvida, A entender. finalidade do grupo é o estudo e criar Porque assim, eu acho que essas coisas são oportunas, mas só assim, é o que eu não queria misturar, porque, por exemplo, na secretaria eu estou trabalhando com base em documento, em contrato, em TAC, entendeu? Então, assim,
Né? E aqui eu acho que vale sim levantar Onde eu essa... tenho aqui, seu nome é? Éder, O Éder vai também pro grupo de e trabalho nome do da ETEC. ETEC, ela tem um monte de dinheiro bom que pode ajudar a embasar. Ah, aqui, ó. Ai, por favor. Éder, você que tem a cabeça cartesiana. Amor. A presença da ETEC aqui é justamente essa. Sabe assim, pega o município, Éder, e pega pontos de situações e aquilo vira amostra. É o suficiente. Posso contar uma coisa quanto a isso? Só para a gente ter esperança. Lá no Rio Grande, na Cachoeira, está tendo muita ocupação. Então o esgoto, desde o Morro Grande ali, aquele Lemonde horroroso que joga o esgoto na rua, né? Na rua. Então começar dali. Lemon, é o que eu tô falando. O Lemon, por exemplo, a Procuradoria sugeriu um TAC com o Lemon. Eu acabei de assinar um TAC com o Lemon, em que ele tem que ficar 5 anos, né? Ele descarta na rua, e aí a Procuradoria sugeriu um TAC. Eu vou assinar o TAC com o Irã e o pessoal do Lemon, e o TAC eu só também concordei em assinar porque ele tem que cessar imediato o descarte na rua. E então, mas aí se ele não tiver a multa diária de R$1.000. Arrumando uma empresa, a empresa. Mas então, assinando, porque assim, eu tenho duas opções com relação ao Lemon. Ou eu assinei o TAC, o procurador vai pegar a parte lá do Lemon e tal. Sim. Ou eles cumprem o TAC, ou tem multa diária de R$1.000. Eu vou mandar a fiscalização ir semanalmente confirmar o Lemon, porque eu recebo muitas denúncias do Lemon. Agora, se por acaso o TAC não for firmado pelo Lemon, eu vou ter que mandar a fiscalização e aplicar multa, porque o descarte continua. Então, de uma forma ou de outra, o Lemon tem... Ele pediu 18 meses para fazer a regularização lá do negócio dele. Só que ele vai ter que usar o caminhão lá, não sei o que, para desentupir. Ele não pode ter mais o descarte. O valor que eles exigem dos condôminos, tem gente lá que paga aluguel. E não tem como pagar. E isso eu acho que vai virar uma bola de neve realmente, porque o caminhão que vai fazer a limpeza, ele não deve ser barato. Pelo que eu saiba, lá no Lemon tem que ser mais de um caminhão por semana, não sei se é um por dia. Isso respalda mas respalda. O que a gente espera é que a Secretaria de Habitação de Cotia não mais avise quando não há a rede instalada. Eles faziam isso antes. Antes do Lemon, eu queria fechar essa fala de como é uma boa notícia quando a sociedade se organiza. Ali na Cachoeira, onde está tendo muita ocupação e está tendo esgotinho na rua também, o TID foi lá em 2014 junto com a Dória uma vez, não foi? Também ver o esgoto ali daquele bairro da Cachoeira. A gente está se organizando por rua para fazer um diagnóstico os próprios moradores fazendo um diagnóstico casa a casa, falando qual é a questão, aonde está seu esgoto, Então, naquele bairro já está sendo organizado um diagnóstico mesmo para nos adiantar. É o ponto de partida. Não, é do lado da Sabesp, gente, e não trata, é muito louco isso. Eu acho que o seguinte, aonde passa o esgoto, a Sabesp obrigou lá no 900,5, onde está passando o esgoto, que fosse ligado. Obrigou, certo? Eles têm tanto tempo para poder ligar o esgoto aqui. Lógico, ninguém quer ligar o esgoto porque vai pagar 2 vezes a conta. Ainda tem ligado no conta. Então, eu acho que se algum condomínio, certo, se recusa a fazer isso, eu acho que é um caso. Isso é muito bem colocado que você está falando, Cecília. Isso é uma outra discussão que precisa, hein, Ana? Se vocês puderem, hein, Ana? Se vocês puderem colocar isso na forma de cobrança para os munícipes, que é o seguinte: isso é um formato quando você tem um apartamento, que toda a água que entra, ela precisa sair. Mas não é o que acontece, por exemplo, no nosso município, onde a gente tem, onde a gente tem um formato totalmente diferente. A água vai, às vezes, para o jardim, a água fica no próprio terreno, e abastecendo o próprio lençol freático. Então não é toda a água que entra que sai para a rede e precisa ser tratada. Então isso é uma outra consideração que precisa ser colocada.
Só uma pergunta. Tá bom, agora todo mundo está obrigado a ligar na Sabesp. Eles vão tratar esses outros, não? Como vai ser? Você vai pagar dobrado. E aí, o que a gente vai ter? Mas é esse. Ô Noemi, agrega o grupo de trabalho da Sabesp, porque você com seus contatos, E você com o pode Procon, colaborar aí bastante. ela deve ter bastante, com o Procon, né? eu acho bastante interessante você com o grupo de trabalho da... Do nosso grupo de trabalho. Eu participo. Imagina, o dia só tem lá, participo, manda ver. Pode me chamar. Presidente? Pois é. Ela vai falar comigo pessoalmente. Vamos conversar com ela e eu chamar. Presidente? Acabou. Eu acho que a gente pode retomar esse assunto depois que o grupo de trabalho. Então ficou Ana. Na próxima reunião a gente vai apresentar uma estratégia de como a gente pode A Lenita, fazer qual é o grupo. Então, o Éder e a Noêmia. Gente, vamos só, presidente, só deixar claro uma coisa. Os grupos de trabalho não são para vir aqui fazer nenhuma apresentação. Os grupos de trabalho, eles têm se unido para usar as mãos, cabecinhas e tempo dessas pessoas que estão se disponibilizando. Então, por exemplo, o grupo de trabalho da eleição, conforme o Xande acompanhou, estou eu lá não sei aonde, o Tio não sei aonde, Xande não sei aonde, a gente trocando mensagem. O que você acha do arquivo tal? Qual é o comentário? Parapá. Foi ou não foi? E aí, assim, a gente vai e a gente montou o edital que vai ser trazido aqui à plenária. Os grupos de trabalho são do lado, não é para vir para cá apresentar nada. Entendeu? É para trazer assim, olha, é isso aqui, encaminha lá no grupo, é peão, é prático, é o pedreiro da obra. Tudo bem, Éder? Alguém se ajuda, exatamente. Agora é a parte jurídica. Exatamente. São braços, entendeu? É para ser objetivo. Efetivar o documento. Então, por exemplo, já cria o grupo, já monta uma cartinha para enviar para a Sabesp e pimba. Mas essa cartinha já vai ter que ter um título do dossiê, né? Já vai ter que o que? No dossiê. Sim. Eu não vou mandar uma carta falando, ó, vocês estão zoados no município. Não. Uma carta com... Primeiro o grupo se reúne, vai fazer todo o estudo que você mesmo citou. Você tem que ter um embasamento lógico e até jurídico. Faz o estudo, apresente a essa plenária, a plenária vai aprovar e vai ser apresentado em nome do conselho. O grupo de trabalho não delibera sozinho. Não, desculpa, Tid, no intuito aqui de colaborar. Éder, por favor, esse é engenheiro, né? Também. Mas tudo é a mesma coisa. É o seguinte, ele é essa... Não, mas tudo bem, a gente sabe... Não, mas... Não, peraí, é porque a nossa cabeça, assim, tudo começa de uma planilha, não tem como ser diferente. Então a gente tem que planilhar a situação. Os itens apresentados aqui, eles já contemplam um ofício para a Sabesp, nada mais do que isso. Pelo menos citamos bairros, né? Então, objetivas, citar, criar um documento, aí depois o caminhamento é moleza. E aí, gente, na reunião, apresenta o documento, isso vai constar em ata, e aí sim se encaminha para a Sabesp. Que dia que é o... Peraí, a presidente quer encerrar. Presidente. Então vamos encerrar, tem um pessoal querendo ir. Presidentes, entendeu? Você fica aí no seu... Vamos encerrar a reunião de hoje e é isso. Obrigada a todos. Encerrado.